Olá, Mia! Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Sim, cá estamos nós. Cá estamos A nós, chuva quase. quase à chuva, para a nossa conversa semanal sobre desenvolvimento pessoal. E eu hoje tenho um tema. Aliás, tenho uma pergunta que te gostava de fazer e também quero responder essa pergunta. Ok. Não sei se te queres anunciar alguma coisa primeiro, antes de eu entrar já aqui a lançar a pergunta. Não, quero ouvir a tua Não? pergunta. Sim. Então é assim. A minha pergunta para ti hoje, Pedro Vieira, é... Que formalidade. $1 million. O que é que tu gostavas? Uma única coisa só, que tu gostavas que te tivessem ensinado quando eras pequenino, que te seria muito útil agora, não só, não é, naquela altura, mas particularmente agora na vida adulta. Mas espera aí. Uma coisa só. Ok, queres que eu diga uma coisa de entre muitas, que escolha uma? Ou tem que Isso. ser a coisa? Eu acho que era fixe se fosse a coisa. Mas isso acho que não consigo agora assim. Tenho que pensar Claro, um bocado sobre o claro. assunto. Consigo se calhar lembrar Quero- de algumas coisas que era bom que me tivessem ensinado quando eu era criança. Mas a minha intenção aqui, então, é tu fazeres um ranking rápido dessas coisas para chegares à que está no top. E eventualmente deixo-te dizer mais uma ou duas, mas a que está no top. Bom, este episódio pode-se chamar Alta Pressão. Olha, queres que eu comece? Ainda por cima está-se a ver que tu já tens uma Pois, resposta. claro. Como já andei a pensar nisso, Sim. já tenho aqui uma resposta. Eu posso partilhar contigo a primeira coisa que me ocorreu. Claro, Ok. diz. Que foi uma coisa que eu acho que de certa forma os meus pais em alguns momentos ensinaram-me isto, embora não de uma forma muito Consciente? muito, não sei se foi Propositada? assim muito explícita, mas foi uma coisa que eu acho que só mesmo na idade adulta, e na idade adulta estou a falar assim já dos últimos anos, é que esta aprendizagem ganhou assim força para mim, e mesmo assim não é uma aprendizagem que esteja totalmente integrada, porque há momentos em que eu reparo que eu acho que aprendi aquilo, mas não aprendi tanto que não tivesse agora a lidar com estes problemas. Ok, então. E a minha aprendizagem, ou a aprendizagem que eu gostava que me tivesse sido proporcionada logo desde muito pequena, é a aprendizagem do valor próprio. A ideia de que eu tenho valor independentemente de tudo o resto. Certo. Porque em alguns momentos eu acho que os meus pais me passaram essa mensagem. Ou, quer dizer, se calhar nem foi tanta a mensagem, por acaso não foi tanta. Passaram-me foi a mensagem do amor incondicional, que é eu gosto de ti independentemente de. Mas aqui a aprendizagem é mais do valor próprio, porque a mensagem até pode ser eu gosto de ti mesmo quando não tens valor. Não é? Só que a aprendizagem do valor próprio não é essa. A aprendizagem do valor próprio é que tu tens sempre valor independentemente Exato. de. E isso, pronto, eu fui a alguns momentos da minha vida onde essa aprendizagem foi sendo feita, só que acho que só assim nos últimos anos e com as reflexões que nós fazemos, as nossas conversas e o ler e ouvir outras pessoas, é que isto começou a ganhar assim um espaço de aprendizagem mesmo. E ainda assim há situações onde não consigo viver isto, onde dou por mim, é que é engraçado, eu estou a sofrer ou estou a ir a querer muito fazer alguma coisa ou obter alguma coisa, pois ainda não acredito totalmente no valor próprio. Certo. A minha escolha está muito ligada aqui com a tua. Mas antes de partilhar o que tem vindo assim... Não estraguei o teu grande momento. Não, de todo, porque está mesmo interligado, está super alinhado. Não é? Isto, quando eu digo aquilo que nos tivessem ensinado, não estou a falar só dos nossos pais. Eu estou a falar no geral, não é? Porque isto que tu estavas a partilhar aqui agora também está muito dependente do sistema de educação onde nós estamos inseridos. E também naquilo que eu aprendi assim de uma forma muito informal, por exemplo, com os meus amigos. Sim, ou nos clubes de voleibol por onde passaste. Certo, em todos esses ambientes. Não é? E é o que eu aprendi a ver televisão e filmes. Mas principalmente no sistema educativo, foi-nos passado sempre assim uma grande ansiedade sobre o futuro.
não é? Sobre o que nós temos que ser no futuro, que temos que ter boas notas para no futuro ser alguma coisa. Portanto, a mensagem foi sempre: tu não ainda és o que poderias ser, tu não ainda tens todo o valor que poderias ter. É um bocadinho essa a mensagem que recebemos na escola, não achas? Também é essa mensagem. Também é essa mensagem. Mas o sistema todo está muito à volta disso, do futuro, do futuro, do futuro. Lembrei-me sim, disso. Isso sim, que é tu andas na escola por causa do teu futuro. Exato. Sim. Yeah. E hoje eu vi uma pequena história, lembrei-me dela agora por causa disto, que foi de uma mãe cujo filho todos os dias da manhã diz: não quero ir à escola, não quero ir à escola, não quero ir à escola. E ela decidiu experimentar uma forma daquela que eu proclamo tanto, que é procurar entender quais as necessidades que estão por detrás dessa expressão, não é? O exprimir, tentar descobrir o pedido que ele está a fazer e que necessidades é que tem. E ela então tinha ouvido falar disso e na manhã seguinte ele disse outra vez: não quero ir à escola. E a mãe pensou: não vou utilizar esta coisa nova que aprendi. E baixou-se e disse, e não lhe estavam a sair as palavras muito bem, o menino que tinha 7 anos, e ela disse: mas que necessidades é que tu estás a procurar exprimir? E que o menino, assim, no meio de lágrimas, disse que na escola é só sobre o futuro e estou farta do futuro. Estou farta do futuro. Né? E acho que essa expressão diz-nos coisas novas sobre as necessidades desse menino, não é? Mas olha que essa opção pelo futuro não é só com a escola, porque eu também ouço muitos pais a falarem-me sobre os desafios que têm em casa, com os filhos, e muitas vezes há uma opção com o futuro, que é não, porque ele tem que ter regras para o futuro, ou ele tem que aprender para depois no futuro, ou há certos princípios que ele tem que interiorizar por causa do futuro. Às vezes até parece que, não sei se isto é programação biológica, que a única razão de ser da espécie? Não, a única razão de ser da parentalidade, desta aventura parental, é durante 18 anos, que ainda por cima é assim um número mágico, não é? Por alguma razão, certo. Que é durante 18 anos. Porque às vezes, quando ele tiver 18 anos pode fazer o que quiser, mas até lá... Só que não pode, muitas vezes não deixam mesmo. Mas esta ideia de que a única razão de ser da tua parentalidade é o futuro dos teus filhos. Sim, não é? Eu acho que é assim uma herança, não é? Porque muito antigamente eram os nossos filhos que garantiam o nosso futuro. Certo. Não é? Portanto, há aqui alguma herança. Só que também acho que hoje em dia, isto que estavas a dizer da parentalidade agora ressoou porque foi algo que eu partilhei ontem, que parece que a parentalidade agora, a comunicação sobre a parentalidade era sobre exercer parentalidade bem, é dominar uma série de ferramentas, estratégias e técnicas em relação aos nossos filhos, é aplicar coisas aos nossos filhos e não de criar uma relação. Sim. Mas olha que eu ia dizer que esta obsessão com o futuro na parentalidade e na escola, ela tem assim aquela primeira fase é porque eu quero preparar o meu filho para ele ter sucesso, ou na escola quero que a criança consiga depois entrar na universidade para poder ter um bom trabalho, para poder ter mais escolhas, assim. Depois às vezes nós começamos a ganhar assim mais consciência de que isso do trabalho, ou do dinheiro, ou das possibilidades são meios para. Mas o que eu realmente gostaria era que o meu filho pudesse quando fosse mais velho, pudesse ser feliz e pudesse ser empático e pudesse ter boas relações e não sei o quê. Só que voltamos a jogar o mesmo jogo, que é, então, a razão de ser da minha parentalidade é fazer coisas para que depois no futuro o meu filho possa ser empático e feliz e equilibrado, essas coisas todas. Claro. E continuamos a jogar um jogo de isto é uma causa para gerar um determinado efeito. E não vivemos e não usufruímos tanto da relação que temos agora mesmo como poderíamos fazer, não é? Certo, porque estamos focados em o que é que isto vai gerar no futuro. Sim. Mesmo quando eu na parentalidade, quando falo em intenções, é muito virado para o futuro. Sim. Mas o
o que procuro estimular também através da prática de mindfulness é trazer isto para este momento, né? De estarmos aqui agora com a criança que temos realmente à nossa frente, sendo a pessoa que nós realmente somos. Né? Mas eu acho que isso, agora não sei se estamos a sair do teu tema da aprendizagem, mas eu acho que é uma... socialmente, nós estamos muito dominados por uma corrente de pensamento que propõe que é sempre melhor sacrificar o presente em prol do futuro, não é? Que é tens que poupar agora para estar seguro depois, ou tens que fazer as escolhas agora que te vão permitir no futuro ter não sei o quê, ou tens que agora fazer certos sacrifícios, ou fazer coisas que tu não queres para depois poder ter o que queres, né? E repara como esta linha de pensamento, que tem uma lógica associada, e a lógica até é bastante fácil de compreender, não é? Que é, através de um conjunto de ações, tarefas ou comportamentos, tu consegues gerar certos resultados. Mas isto tu agarras nas redes sociais e esta linha de pensamento aparece associada a tanta coisa. Quando estão a falar de hábitos financeiros, ou estão a falar de hábitos físicos, ou estão a falar de hábitos de nutrição, ou estão a falar até às vezes de hábitos de relacionamento e de comunicação dentro dos relacionamentos, ou estão a falar de hábitos de estudo. É sempre a mesma coisa, que é faz agora algo para teres um resultado depois. E parece que quando nós nos voltamos para fazer algo agora para ter um resultado agora, que isso, há uns momentos em que isso é valioso, não é? Que é o momento em que estás a fazer... Não, eu ia dizer o autocuidado, mas até o autocuidado é autocuidado para depois poder estar mais equilibrada e mais produtiva. É sempre para depois. E acho que também esta narrativa encaixa muito nas narrativas comerciais também, não é? Isso de autocuidado é giro, porque autocuidado é um grande negócio. E há uma coisa que tenho refletido também muito sobre isso, como vendemos muitas vezes autocuidado para mães, em nome de serem melhores para os outros e não por elas próprias, e também está ligado aqui, não é? Sim. De que quando eu sou boa para mim agora só, é quase como se não fosse permitido. Sabes que agora já estou completamente a sair do tópico. Portanto, fica a tua responsabilidade de trazer-me de volta. Mas eu ontem estava a ouvir um podcast em que estava a falar sobre gestão de tempo. E estava-se a falar de gestão de tempo, inclusivamente falando de algumas práticas de gestão de tempo que pioram a gestão de tempo. Certo. Né? O exemplo que estava a ser dado era muito fixe, que era o exemplo de quando nós temos políticas de inbox zero, que é válido para qualquer coisa, tipo, quero agarrar no meu telefone e não ter notificações. Limpei as notificações do WhatsApp e do Telegram e do Instagram, limpo tudo. Há pessoas que dizem que fazem isso porque assim conseguem gerir melhor o seu tempo. Mas, na realidade, para responder àquela catrefada toda de mensagens, primeiro tens que mandar não sei quantas mensagens, e essas mensagens todas que tu vais enviar vão gerar mais mensagens. Ou seja, tu achas que estás a limpar as coisas para ter o teu tempo melhor gerido, mas, na realidade, estás a atrair mais coisas para ti. E eu, no meio disso, tive uma memória muito engraçada de uma cena que aconteceu há pelo menos uns 10 anos. Eu fui dar uma formação a uma empresa de gestão de tempo. E a empresa ficou muito entusiasmada porque andava há algum tempo à procura de alguém que pudesse falar de gestão de tempo, e eu fui, e então organizou-se uma palestra e eles chamaram muitos colaboradores da empresa e estava assim uma sala cheia, e eu fui falar de gestão de tempo. E conforme eu ia avançando na palestra, fui percebendo que as pessoas que estavam ali mais à frente da empresa, os diretores do departamento, etc., que estavam logo na fila da frente, eles não estavam a ficar muito satisfeitos com a palestra. E eu até me lembro isto já foi seguramente há 10 anos, portanto eu não tinha tanta experiência como agora a fazer palestras. E eu comecei a ficar até um pouco inseguro em relação ao meu desempenho como palestrante, e se calhar não estou a conseguir captar a atenção, ou há aqui alguma coisa que não está a correr bem. Mas depois, conforme a palestra ia avançando, eu fui percebendo qual era o problema. O problema é que eu estava a fazer uma grande proposta às pessoas, era que, sendo o tempo o nosso recurso, e que as nossas escolhas têm sobretudo a ver com a limitação de tempo, não é? Porque nós, se tivéssemos tempo ilimitado, não tinhas nenhuma dificuldade com escolhas, pois não? Pois. Do género, não é?
E se não precisassem de dormir e tal. Não sei se este é o homem certo. Opa, se lixe, posso estar 50 anos com ele e depois experimento com outra assim, não é? Tudo é, não sei se esta é a carreira certa. Depois experimento outra. Só que nós temos limitação de tempo. E então eu estava a propor algumas destas aprendizagens que agora começaram a entrar aqui no meio desta conversa, não é? Que é, se nós nos focarmos em como é que eu gostaria de me sentir agora, por exemplo, consigo gerir melhor o meu tempo, ou seja, decidir melhor o que é que eu quero fazer agora. Só que aquilo estava a ser tão abstrato comparado com aquilo que eles queriam, que é ensina-me a lidar melhor com o meu e-mail. Sim, eles criam as estratégias de inbox zero e não sei o quê. Sim, ensina-me a resolver mais rápido as minhas tarefas, mas para quê? Para eu depois poder desempenhar mais tarefas, para poder fazer mais coisas. Ser mais produtivo. Para eu ser mais produtivo e eficiente. E a ideia da gestão de tempo aparece muitas vezes ligada à produtividade e à eficiência. Mas acho que qualquer pessoa que já tenha implementado esse tipo de estratégias a sério, como eu já fiz no passado, sabe o que é que acontece a seguir. Não é nada, até pode vir mais produtividade, mas com mais produtividade depois também vem mais trabalho. Não é? Mas sabes que uma das coisas que é preciso para nós podermos... Porque isso é um bocadinho sair fora desse paradigma. Sim, não é? Sim. E uma coisa que nós precisamos para conseguir sair fora do paradigma é de não levar a opinião dos outros a peito. A opinião dos outros em relação a quê? A nós. Ok. Em relação a nós. Essa era a tua aprendizagem? É a aprendizagem. Ok. Já percebi a volta. Fizeste aqui uma... Foi bonito. Foi ligeiramente forçado, mas... Foi. Mas essa é a aprendizagem que eu gostava e que eu também quero passar muito aos meus filhos, e eu sei que ainda não estou lá em relação a eles. Nós não estamos... eu noto que eles são afetados por pela opinião dos outros sobre eles, não é? Mesmo há bocado eu tive aqui uma pequena discussão com a nossa filha, e eu disse uma coisa que ela levou muito, muito a mal, não é? Portanto, e ligado a isso, para nós não levarmos a opinião dos outros a peito, está conectada aqui outra aprendizagem, outra competência, que é ouvir as necessidades do outro por detrás da opinião que ele está a partilhar sobre nós. Não é? E isso é uma coisa que eu tenho andado a treinar muito este último ano e tal. Não é? É sempre algo que nós temos falado, mas agora tem-se tornado ainda mais forte esse desejo de ter aprendido isto desde pequenina, porque vejo o quão útil me teria sido. Como é que irias resumir essa aprendizagem? A aprendizagem é? A aprendizagem é aprender a ouvir as necessidades do outro por detrás das suas opiniões sobre mim. Ok. Faz sentido? Ou seja, tu dizes-me assim... oh Mia, foste mesmo burra. É? E eu posso ouvir isso e ficar muito chateada contigo. Ou posso ouvir isso com outros ouvidos e pensar, o que é que o Pedro está a necessitar agora e que pedido é que ele me está a fazer? Em princípio eu não te diria isso, não era? Nunca me chamaste burra. Pois não. Não. Porque lá vou outra vez fugir do tópico, mas eu acho mesmo interessante refletir sobre o que disseste, só que ia só lançar aqui uma proposta para quem nos está a ouvir. É que eu há uns anos fiquei extremamente consciente de que nós utilizamos às vezes referências a animais, normalmente mamíferos, mas não só, que são animais que estão lá no canto deles a fazer a vida deles, a serem espetaculares, e nós utilizamos os animais como, às vezes, com um sentido pejorativo. Quando dizemos a alguém, és burro, és porco, és um... Ele é uma vaca. Sim, ele é um cão. Né? E isso pode ser extremamente agressivo. E agora quem nos está a ouvir pode fazer uma lista toda das referências que tem. O que é que significa chamar alguém um determinado nome, chamar-lhe um animal. E eu comecei a ganhar consciência disso, e quando
não é? Apanho isso no discurso, retiro, porque não faz sentido. Não é que o animal não percebe e não vai ficar ofendido, não é? Só que isso lembrou-me de todas as outras vezes em que nós utilizamos coisas que não são animais, mas podem ser condições da experiência humana, que nós utilizamos com sentido pejorativo. Pareces não sei o quê, ou estás-te a comportar como não sei o que mais, ou és um não sei o quê. Parece um atrasado mental. Sim, isso seria um exemplo, mas nós então, podemos encontrar dezenas de... Deixa-me utilizar isto que tu fizeste agora mesmo to prove my point, que isto é uma bela aprendizagem, porque o que é que aconteceria em muitas situações? Eu dei este exemplo e tu indiretamente criticaste a minha utilização da palavra burro, né? E eu podia levar isto a peito. O que eu ouço, quando eu tenho esta competência, é que eu ouço, ok, o Pedro tem uma grande necessidade de respeito pelos animais. É isso que eu posso ouvir, que não tem nada a ver sobre mim. Certo. Acho que foi um exemplo claro disto que eu estou a dizer. Não é? Porque esta cena, o que aconteceu aqui agora, podia facilmente gerar uma discussão. Que exagero, Pedro, agora estás aqui, como estavas a dizer, os animais não percebem nada e as pessoas percebem perfeitamente o que quer dizer uma pessoa burra. Não é? Ela é mesmo burra, certo? Sim. Mas se eu antes disso, e faço muitas vezes isso, porque se calhar iria ficar com vergonha, porque o Pedro é mais inteligente e mais, pensa nas coisas, não é? Do que eu, e eu agora utilizei este tempo e sinto as minhas sensações de insuficiência, vem esta cena toda. E reage daí. E reage a partir daí, em vez de, que interessante, isto é mesmo, este respeito pelos animais é mesmo importante para o Pedro. Quando eu andava na escola primária, estava na segunda classe e fazíamos ditados, uma altura em que fazíamos ditados quase todos os dias. E eu lembro-me, ficou mesmo marcado, nós tínhamos 7 anos, não é? Na segunda classe. Eu tinha uma coleguinha que eu conhecia, ela morava na minha rua, nós até chegávamos a eu ir brincar para a casa dela e ela vinha brincar para a minha casa. E ela tinha mais dificuldade que a maior parte dos outros alunos em escrever sem dar erros ortográficos. E então, eu lembro, olha como esta cena ficou marcada. Eu tinha 7 anos, ou seja, isto foi há quase 40 anos. Quando nós fazíamos o ditado e depois levávamos o caderno à professora, pousávamos todos os cadernos e ela corrigia, assinalava com uma caneta vermelha os erros e em cima punha um número grande que era o número de erros que tu tinhas dado. E claro, ali o objetivo era tu teres um 0, quer dizer que não tinhas dado nenhum erro. E eu tinha facilidade em escrever sem eles, tinha 0, às vezes tinha 1, 2 no máximo. E num pequeno texto que tinha meia dúzia de linhas, esta menina teve 27 erros, o número foi 27. E a professora pegou naquilo e mostrou à turma toda e ridicularizou-a muito. Tentou envergonhá-la. Tentou que ela sentisse vergonha. Aliás, eu não me recordo com este pormenor, mas deve ter dito qualquer coisa do género, que vergonha. Isto é uma vergonha. E estava a pensar que é muito difícil para uma criança de 7 anos fazer isto que tu estás a fazer. Porque aqui, o que é que seria? Seria uma criança de 7 anos entender tão bem a cena do eu tenho valor próprio, eu posso dar 800 erros que o meu valor... não diz nada sobre o meu valor como pessoa, não é? Sei. Só diz que dei 800 erros. Só diz que diz 800 erros e também percebo que esta opinião da pessoa, que é a opinião de que eu sou uma vergonha, eu posso ficar curiosa e interessada por isto, não é? Porque devem existir outras pessoas para quem corrigir uma coisa e ver 27 não as faz pensar, esta miúda devia ter vergonha. Podem pensar, olha, se calhar esta menina precisa de ajuda. Apoio, ou se calhar, olha, deixa-me entregar este resultado à menina de uma forma que a deixe motivada para melhorar. Não é? Mas esta pessoa teve necessidade de me envergonhar aqui à frente da turma toda. Isto diz alguma coisa sobre ela, sobre como é que ela se sentiria se ela desse 27 erros. Certo, não é? também. Sim. Achas uma boa aprendizagem? Eu acho uma aprendizagem. É uma aprendizagem muito que nos pode defender de muito sofrimento e também nos pode ajudar a criar melhores relações, que eu acho que isto é um obstáculo muito grande à relação, porque se eu não entender isto que tu estás aqui a propor como uma aprendizagem, qualquer coisa que a pessoa me diz se vai tornar numa potencial fonte de conflito. Sabes que
o que isto também inclui não é só aquilo que eu ouço de negativo sobre mim. Inclui quando alguém me faz um elogio, que o elogio e mesmo o reconhecimento que o outro faz em relação a mim diz-me coisas sobre as necessidades dessa pessoa e na realidade não diz grande coisa sobre mim. Sim. Né? E isso também cria outra liberdade, porque não reforça a dependência da validação externa. Sabes um contexto onde eu aprendi um pouco sobre isto na prática? Foi quando eu... hoje em dia não me acontece um pouco como formador e palestrante em alguns cenários, mas quando eu trabalhava no mundo das empresas e geria equipas, ou seja, ocupava aquele lugar do chefe, né? E até depois, internamente, era o chefe do chefe do chefe. Havia pessoas que me davam graxa. Né? Faziam aquilo que nitidamente é dar graxa. E inicialmente isso deixava-me muito desconfortável, mas sobretudo eu interpretava aquilo como pá, esta pessoa é totó, está-me aqui a dar graxa, não é por cima isto é tão óbvio, não é? E acho que com o tempo, se calhar não com a elegância que tu estás a propor agora, de perguntar quais serão as necessidades que esta pessoa tem para satisfazer por trás deste comportamento, ou por trás de dizer isto. Por exemplo, esta pessoa está continuamente a dizer que eu digo coisas muito espertas e que tomo muito boas decisões e que eu sei muito e que ajudo muito, e eu percebo que isto é um exagero. Isto é dar graxa. Não é? Só comecei a questionar mais sobre o que é que está a acontecer no mundo da outra pessoa. Será que ela se sente insegura para me dar a sua opinião mais sincera? Será que tem uma necessidade incrível de aprovação e então diz-me isto para eu depois retribuir também com a aprovação? Será que a pessoa tem medo de ser despedida e então desempenha aqui este papel? O que é que está aqui a acontecer? E acho que não é tão elegante como perguntar. Realmente foi muito elegante o que eu disse. Não, porque há aprendizagens que nós vamos fazendo ao longo do tempo e só mais tarde, quando elas transformam assim no insight de, ok, descobri isto. Quando olhamos para trás, muitas vezes descobrimos que aquilo já lá estava, de alguma forma. Só que se calhar não com essa clareza. Era uma coisa que começava a ganhar assim espaço e forma. Até se transformar mesmo numa aprendizagem. Certo. Mas essa foi assim, aquela que eu, de todas as coisas, não é? Acho que aquela está intimamente também ligada à minha grande paixão da autoestima. E também porque é que eu gosto desta aprendizagem? Porque é mais prática. Diz-me o que posso realmente fazer para, não é? Vou procurar ouvir as necessidades por detrás da tua opinião. Certo. As tuas necessidades. Isso dá-me uma direção muito, muito prática e clara. E por isso que eu achei que era essa aprendizagem. Eu acho que provavelmente ao longo destes anos aqui de podcast eu já devo ter alguma vez partilhado esta história. Eu estava a fazer uma viagem... Estás a contar muitas histórias. Estava a fazer uma viagem de táxi em Lisboa e apanhei um taxista que falava muito, sem me perguntar nada, mas estava a falar quase, estava a tirar coisas para o ar. Só que aquilo era um trajeto não sei, de uns 10 km, nem isso talvez, da estação de comboio até ao sítio onde eu ia estar, até ao estádio, e ele, só nos primeiros 2 km, conseguiu entrar em todos os campos politicamente incorretos. Ele basicamente em 2 km conseguiu ser machista, racista, xenófobo, disse coisas que em determinado momento aquilo estava a ser tão extremo que eu até pensei, isto podia ser um programa daqueles dos apanhados, a ver o que é que eu faço para alguém que está a fazer isto. E em determinado momento ele começou tipo a desafiar, não é? Não acha? Concorda com isto? E eu naquele momento sentia aqui 2 movimentos dentro de mim. Um movimento de avaliação e julgamento, que estava basicamente a dizer, este tipo é um palerma, não é? Só com outro movimento de como é que eu me conecto com esta pessoa, porque tudo o que ela está a tirar para o meu lado vai contra o meu mapa de valores. Como é que eu vou conectar com isto? E estava mesmo a ser difícil, sabes? Porque também não queria dar força àqueles comentários, claro. E dizer, sim, concordo, não é? Também não queria logo
também não queria dizer, olha, acho que aquilo que está a dizer é uma estupidez. Ainda por cima porque ele estava a conduzir e eu queria mesmo chegar ao destino. Mas houve um momento em que ele disse qualquer coisa do género. Ou deu qualquer coisa na rádio, ou passamos por um outdoor, qualquer coisa que o levou a falar do Euromilhões. Ele, o Euromilhões, não sei o quê, agora é jackpot esta semana. Já jogou? E disse, não joguei. Ele, eu joguei, não sei o quê. Essa aqui era agora, sair aqui não sei quantos milhões. E eu perguntei-lhe assim, olha, e agora fiquei curioso, se lhe saísse esse dinheiro, o que é que fazia com esse dinheiro? E eu pensei que ele vai dizer uma barbaridade, porque já disse tantas, sabes? Vai compor aqui, vai dizer uma barbaridade. E ele disse, se me saísse esses milhões todos, olha, digo, para mim não queria nada, porque a minha vida, tenho o meu táxi, estou tranquilo, não, conduzo, que é o que eu gosto de fazer. Mudou completamente o tom. E disse, mas eu tenho uma paixão muito grande. E eu pensei, pronto, é agora. E ele disse, eu tenho uma paixão muito grande, sabe? É que eu fico muito revoltado com as condições em que muitas pessoas mais velhas terminam a sua vida. E então eu pegava no dinheiro e fazia uma rede de lares mesmo 5 estrelas, de luxo, onde as pessoas, quase de borla, se fosse possível, podiam ter assim tudo, está a ver? Piscinas e um restaurante espetacular e aquilo foi tão engraçado porque de repente ele conectou-se com uma energia de repente tu conectaste também com a humanidade dele, não é? Sim. Mas foi tão engraçado porque ele conectou-se com uma coisa muito diferente que me levou a interpretar tudo aquilo que ele tinha dito antes como um conjunto de necessidades, porque ele ali começou a mostrar que um dos grandes valores dele era a justiça. A justiça e a segurança. Sim, mas era a justiça, era sentir que é injusto as pessoas trabalharem uma vida inteira e depois chegarem ao fim e estão num sítio com condições terríveis, sem dinheiro, e portanto, provavelmente a justiça deve estar ligada, embora de uma forma que para mim é retorcida, mas deve ser o que o liga, deve ser a necessidade que ele tem que o leva a atacar os refugiados e os estrangeiros e as pessoas que são diferentes dele. Eu já estou a navegar na maionese. Não, mas tem a ver com esta competência que eu estava a partilhar, não é? Dessa capacidade de ouvir as necessidades dessa pessoa. Sim. E foi por isso que eu disse, de conectar-te ali com a humanidade do outro. Acho que às vezes um dos grandes truques, né, da manipulação para um soldado poder fazer... É desumanidade. É a desumanização, sim, né? Sim. E aqui estamos a falar de um movimento totalmente ao contrário, que é a humanização, e uma coisa que tu falas muitas vezes que é algo que temos em comum, não é? Porque se eu conectar com as necessidades por detrás da opinião do outro, também consigo fazer o passo seguinte e reconhecer, eu também tenho essas necessidades, eu conheço estas necessidades porque também as tenho, e isso potencia essa conexão e humanização. E daí, como eu tenho andado tanto à volta disto, estava a sentir, é isso, né? Era isso que eu acho que devíamos treinar muito mais. Pensei nisso também por causa de um comentário que parece que uma professora de um dos nossos filhos fez a um colega de turma, à frente da turma toda. Ela disse, não sei o quê, tu precisas, mas é de ir ao psicólogo. E o nosso filho ficou muito incomodado com este comentário. E ele até disse, mamãe, ela até pode ter razão, mas não deveria dizer aquilo assim à frente da turma toda. É? E se essa professora, porque obviamente aquele menino estava a puxar todos os gatilhos da senhora, né, da professora, e estava-lhe a perturbar a aula, não sei exatamente o que aconteceu, mas se ela conseguisse conectar com as necessidades do menino, se calhar ela estava a fazer isso, foi por isso que ela disse que era psicóloga, né? Mas provavelmente não teria dito dessa forma. Né? Embora depois aí surge uma nova oportunidade, que é a oportunidade do nosso filho se conectar com as necessidades da professora. E foi isso que eu tentei explorar ali depois. E depois surge uma nova oportunidade, que é a oportunidade de tu te conectares com as necessidades do nosso filho em relação àquela situação. Sim. E no fundo é procurar agarrar essa oportunidade a ter esse diálogo sempre que possível. Sim. E acho que o que eu fiz assim a minha autoavaliação, e qual foi a minha conclusão, que eu acho que
Eu faço isso e não faço isso vezes o suficiente. Sim. Portanto, essa é assim a minha... Olha, é o meu... o meu compromisso para 2022 é realmente aprofundar esta competência para mim e procurar passá-la ainda mais para os nossos filhos. Parece bem? Sim. Quais são as necessidades que tu... É que olha, há sempre uma nova oportunidade, sim, não é? Eu posso partilhar. Há necessidades de uma realidade partilhada. Existem necessidades de compreensão. Existem necessidades também de conexão e de partilha, de companheirismo. Necessidades de amor e carinho. Necessidades de paz e tranquilidade. E por aí fora. Portanto, eu acho que a razão porque isto é um movimento tão forte em mim e porque eu sinto que é uma aprendizagem tão importante é precisamente porque engloba imensas necessidades minhas. Sim. É interessante esta ideia de que há sempre uma nova oportunidade aqui e agora. Porque às vezes as pessoas, quando estamos a falar sobre estas necessidades, dizem: Pedro, pronto, ok, eu até percebo que isto é importante, mas eu não consigo fazer isso. Não quando o meu filho está a fazer uma birra, ou não quando o meu marido está a ser um idiota, ou quando o meu colega de trabalho está a ser um chato. E digo: ok, mas está agora a haver uma nova oportunidade, que é de tu te conectares agora com as tuas necessidades. Claro. E estás curiosa agora em relação às tuas necessidades. O momento seguinte oferece sempre uma nova oportunidade. Não é? E eu tenho vindo a perceber também o quão útil é ter as conversas também a posterior. Estes exemplos que estavas a dar, não é? Imagina que nós temos uma discussão, os dois, e nenhum de nós está a conseguir fazer aquilo daquele momento. Mas um bocadinho depois, ou ao deitar, ou whatever, podemos falar outra vez sobre aquela situação, mas não sobre o conteúdo, quem diz o quê, não, sobre, ok, sabes o que eu realmente estava a precisar naquele momento? Sim. O pedido que eu estava a fazer era este. Ok, e pronto, e temos uma nova conversa. Temos uma nova conversa. Sempre que, ligando com uma coisa que estávamos a discutir há uns minutos atrás, isto não é para jogar o tal jogo de não sei o quê, para depois... Não. Então tenho que fazer isto agora para no futuro ter uma relação melhor. Claro que fazer isto provavelmente... O efeito secundário será provavelmente esse. vai ter consequências a prazo, que em princípio são positivas. A intenção é conectar com o que está vivo em nós, em ti, em mim, naquele momento. Sim. É isso. E agora, quando penso naquilo que eu disse, também percebo, não é? Há tanta oportunidade aqui para realmente fazermos sermos estes detetives de necessidades, que, pronto, são estas as minhas reflexões. Olha, então, tu propuseste aqui uma aprendizagem, uma coisa que tu gostavas que tivesse sido ensinado ou que tivessem criado condições para tu aprenderes isto quando eras pequena, não é? E eu propus aqui outra coisa relacionada com o valor próprio, mas as duas coisas têm uma grande ligação. Sim. Mas acho que aqui um bom desafio para nós lançarmos quem ouviu esta conversa é partilhar connosco nas redes sociais do podcast, ou enviando-nos uma mensagem, ou no grupo do Telegram, que é excelente para isso, partilhar qual a aprendizagem que gostaria de ter feito. Aliás, depois deste episódio sair, eu no Telegram lançamos lá esta pergunta. Sim, e lembrem-se de screenshotar, agora que estão a ouvir. Screenshotar é um verbo muito bom. Sim. E partilhar nas redes sociais e tagar-nos, que gostamos muito, assim chegamos a cada vez mais pessoas. Sim. E porquê é que nós queremos chegar a mais pessoas? Porque temos uma necessidade de criar uma realidade partilhada, temos necessidades de conexão, de diversão. Sim. Muitas necessidades nossas podem ajudar a preencher ao partilhar o episódio. Na semana passada nós partilhamos precisamente no grupo do Telegram uma coisa que acho que vale a pena ser celebrada aqui com todas as pessoas que nos ouvem, sim. que é que o podcast chegou a 1,5 milhões de plays, que já são muitos plays. Isso é bom. É muito bom. Quer dizer que estas nossas conversas já foram ouvidas muitas vezes. 1,5 e tal milhões de vezes. Isso é muito fixe, fico-me mesmo feliz. É muito e celebrar também é uma necessidade. Acho que eu já partilhei isto aqui no podcast, que eu descobri recentemente,
que a celebração também é uma necessidade humana e também outra intenção que eu tenho, que é de satisfazer mais vezes essa minha necessidade de celebração. Tantas coisas para de não, são só duas. Ok. Não, acho que mais agora no final do ano temos que fazer um daqueles episódios clássicos de intenções para 2022. Acho que sim. Vamos falar disso de... Sim, é isso. É isso. No próximo episódio. Gostei muito da conversa. Obrigada, Pedro. Obrigada.